Revista Lemos. Vamos falar agora sobre a sua carreira profissional, sua carreira como professora, depois de casada, depois das filhas já grandes. Como é que você começou? Então, como é que foi sua primeira atuação como professora? Olha, Fabiola, é um processo e eu entendo quando as professoras começam o processo de pegarem aula, né? A gente ia para a delegacia de ensino, diretoria de ensino estadual, não tinha o ensino fundamental no município, então era só todas as escolas do estado, só tinha os parquinhos infantis que eram do município. Então nós íamos para uma grande sala e aí vinha, né, a supervisora de ensino, a gente não tinha ponto nenhum. Então, fazia amizade, às vezes, numa escola, o diretor abria a sede para a gente, começava a chamar e era em cima da hora. Às vezes, ele te ligava às 7 horas para você estar na escola às 7h05. Então, comecei fazendo os meus pontos como professora eventual, pegando aula eventual. Depois prestei o concurso para professora primária, graças a Deus passei no estado, era professora estadual, fui muito bem classificada e pude escolher a escola Almeida Pinto, que era próximo da minha casa, e me efetivei como professora primária. Depois fui ser coordenadora pedagógica. O governo introduziu a coordenadora pedagógica nas escolas. Eu me candidatei, fiz um processo seletivo, fui escolhida e comecei a trabalhar como coordenadora. Depois prestei o concurso ainda no estado, passei como diretora de escola e fui trabalhar no Barretos 2, na escola Giuseppe Carnímio, escola que eu tenho um carinho todo especial, porque quando cheguei lá, a escola toda cinza, suja, eu falava, gente, como é que a gente pode trabalhar com alunos, melhorar a autoestima de uma criança dentro de uma escola nesse estado? E aí começamos todo um trabalho lá no Giuseppe Carnímio, que foi muito gratificante, com toda a equipe, né, de professores, secretários, inspetores de alunos, e depois fui para a prefeitura, porque aí começou o processo de municipalização do ensino. O estado já não queria mais ter sob a sua responsabilidade o ensino de 1ª a 4ª série. E aí começaram os municípios a assumirem esse nível de ensino. E nós tivemos a felicidade de participar da implantação do ensino fundamental em Barretos. E as creches também não eram da educação, as creches eram da promoção social, era só um assistencialismo, e elas vieram com uma nova filosofia para a educação. Começamos a trabalhar o educar e o cuidar, e foi assim muito gratificante. Bom, Graça, e foi nesse momento, nesse seu trabalho, nessa época de municipalização da educação, que começou também a sua carreira política ou não? Foi antes, foi depois? Como é que foi a introdução da sua vida política? Olha, Fabiola, é muito interessante. Eu venho, né, meu pai sempre foi muito ligado à comunidade. Lá em Altair, ele que trabalhou para a construção da igreja matriz de Altair, ele trabalhou a primeira creche que teve em Altair há muitos anos atrás. Ele sentia a necessidade das mães trabalhadoras rurais e ele montou uma pequena creche junto com o Zarur, não sei aonde que ele foi tirar toda essa ideia de estar montando essa creche. Ele, depois que nós viemos embora para Barretos e ele ficou sozinho em Altair, ele não pensou só em nós. Ele fez um abaixo-assinado, ele correu atrás e foi uma das pessoas que tomou a frente para montar a escola, o ensino fundamental, o ginásio, em Altair. Então, eu venho de uma família muito ligada ao social, ao bem-estar da comunidade. Só que ele nunca quis se envolver em política. Ele nunca gostou. E eu
já quando comecei a envolver aqui com a educação e todo aquele desenvolvimento educacional, a gente colocando, né, o cavalgando para o futuro, dando oportunidade das crianças de aprenderem o inglês mesmo, com a Denise lá do CCBU, todo até para as crianças pequenas, né, na creche, nós estávamos introduzindo a natação, construindo piscinas, os CEMEPs. Eu senti que naquele momento, para que a gente pudesse continuar fazendo esse trabalho, eu deveria entrar para a política partidária. Nessa época também foi quando a senhora assumiu a Secretaria da Educação? Assumi a Secretaria da Educação, né? Eu sou supervisora efetiva, passei em concurso no município e fui convidada para ser secretária da Educação. E um ano, né, de 2000 a 2001, eu assumi também a Secretaria da Saúde, onde começamos a fazer também um trabalho de profissionalização na saúde, começamos a melhorar a autoestima dos funcionários da saúde, a reformar as UBSs, e eu compreendi que a única forma de fazer um trabalho mais consistente é você realmente participando da política e da política partidária. E hoje, inclusive, seu nome na política é conhecido em todo o estado de São Paulo, né, Graça? Você tem aí, pude acompanhar de perto esse seu reconhecimento, que quem não te conhece, não convive com você, não tem noção desse seu reconhecimento, que vem justamente desse trabalho com a base e com o social. Quando você entra na política sem ter grandes sonhos, sem sonhar a vida da comunidade, né? E eu falo que é da comunidade em geral, mas preferencialmente para aquelas pessoas que mais precisam, que não podem pagar um plano de saúde, que não podem pagar uma escola, que não podem construir a sua própria casa. Você tem um prazer muito grande, você acha que você está trabalhando para as pessoas, mas no íntimo elas te dão uma contrapartida muito maior na felicidade, no sorriso de uma criança, no leite que um idoso ia pegar lá no postinho. Eram emoções que eu falo que não tem dinheiro que pague. Graça, e o fato de, quando nós mulheres assumimos cargos, temos um comando, acaba que algumas pessoas confundem aquela responsabilidade, aquele senso de responsabilidade, de repente com uma dureza muito grande, com a pessoa ser ruim de coração mesmo, mas nós como mulheres sabemos separar a hora de dar a ordem e a hora de dar o carinho, né, Graça? Justamente, eu acho que a mulher, ela tem que se envolver mais com a política. A mulher tem que reconhecer que é muito importante para nós, para o mundo, que ela se envolva politicamente. Por quê? Porque é através da política que ela vai conseguir modificar muitas situações. É através da política que você vai fazer, dar oportunidade para os jovens, para a criança, para o idoso, para o empresário, enfim, para todas as pessoas. E quando a mulher se retira da política com medo da crítica ou de ser taxada de uma forma errônea, ela deixa de desenvolver um trabalho fantástico, que é o trabalho junto com as pessoas. Eu sempre tive claro, Fabiola, que eu não queria ser empresária e não queria trabalhar no sistema, na empresa particular. Eu queria sempre, foi o meu desejo, lutar por uma escola pública de qualidade, por uma cidade com uma boa infraestrutura, com casas, com moradias, melhorando a vida das pessoas, transmitindo para elas conhecimento, porque a pessoa que conhece é uma pessoa que tem autonomia, é uma pessoa que sabe escolher aquilo que ela quer. E quando nós deixamos de atuar, de fazer a nossa parte, tanto familiar,
como social e você quer uma ciência mais bonita que a ciência política, porque a política é a arte do bem comum, é a arte de trabalhar com as pessoas. Então a gente tem que ter vocação em primeiro lugar, saber que as pessoas muitas vezes nos olharão de uma maneira que não é a verdadeira pessoa que a gente é. Vamos ser julgadas, vamos estar aí publicamente para as pessoas não gostarem de você sem te conhecerem. Elas olham e nem te analisam. Elas já vêm e falam, não gosto daquela pessoa. E não é assim. Nós temos que olhar para as pessoas com muito carinho e eu falo até mais. Eu tenho que ver no meu próximo Cristo, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Quando eu olho para você e te renego, eu não estou renegando a Fabiola, eu estou renegando uma filha de Deus que tem qualidades, que tem defeitos e que eu tenho que procurar mais valorizar as tuas qualidades que os teus defeitos, porque afinal de contas nós somos humanas e todos nós temos muitas qualidades e muitos defeitos. Estamos sujeitos aí a acertar e também a errar, né, Graça? Para a gente finalizar essa entrevista, hoje você ocupa um cargo muito importante, que é de ser diretora do Escritório Regional de Planejamento, que é o ERPLAN, que tem sede aqui em Barretos. Sob seu comando estão 19 prefeitos, 19 municípios. O que significa isso na sua realização pessoal profissional? É uma oportunidade ímpar. Por quê? Porque eu já fui gestora, né, da educação, já fui gestora da saúde e hoje aqui eu tenho a oportunidade de ser, juntamente com os prefeitos, numa parceria, num companheirismo muito grande e eu tenho um carinho muito especial pelos 19 prefeitos da 13ª região administrativa. Porque com eles eu tenho aprendido muito o que dá certo numa cidade, qual tipo de gestão, qual o perfil de gestor que consegue mais atingir os objetivos, que é servir bem a sua comunidade, num menor espaço de tempo. Porque eu falo muito, Fabiola, que existe uma diferença muito importante entre ser eficaz e eficiente. Você é eficaz quando você tem o conhecimento e você é eficiente quando você aplica aquele conhecimento num espaço de tempo menor, com muita qualidade, para que os cidadãos possam usufruir daquilo que é deles. Porque, afinal de contas, nós pagamos impostos e os prefeitos são os gestores do nosso dinheiro. Então, isso para mim tem sido assim, um motivo de muita realização, de muita felicidade, de estar em contato aí com essas 19 cidades que pertencem à 13ª região administrativa de Barretos. Bom, nós encerramos aqui essa entrevista com a Graça Lemos. Você pôde acompanhar aí toda a história dela, desde o nascimento até hoje, o cargo que ela ocupa aqui no ERPLAN. E sobre o ERPLAN, nós vamos continuar falando